Bom dia, meus queridos ouvintes. Bom dia, Uberlândia. Bom dia a toda essa região e vocês que estão distantes. O meu grande abraço com todo o calor dessa nossa terra tropical. Nós vamos nos preparar para receber, através da prece, os nossos amados mentores. Vamos então retirar da nossa mente tudo que é negativo, pensamentos de angústia. Vamos deixar lembranças de culpa escondido lá, porque não adianta. Passado é passado, presente é presente e futuro nós estamos programando. Então, vamos deixar tudo que pesa dentro de nós, nós vamos descartar. Vamos descartar e pensar em coisas boas, coisas positivas, para poder os nossos amados mentores, quando chegarem no lar de vocês, encontrar um ambiente receptivo. E antes da nossa prece, então, vamos preparar, mas preparar mesmo a nossa alma. Tem coisas que são muito difíceis de aceitar, de perdoar. Nós sabemos. Nós somos seres imperfeitos, ainda estamos à mercê de muita coisa desagradável e que não depende da nossa atuação nem da nossa vontade. Às vezes somos aquele ponto de chegada de um mundo de problemas, mas vamos pelo menos ficar mais tranquilos sabendo que, como a ventania, forte ou fraca, passa, problemas também passam. Passam aqueles que são enormes, passam os que são mais fáceis, tudo passa. Mas é claro que passa depois que passou. Enquanto está passando, o que nós temos que fazer? Termos resistência, equilíbrio. Eu vou ler uma prece que foi proferida pela Rufas. Não chega a ser uma prece, é quase um lamento cristão. A nossa Rufas, ela foi patrícia romana e se tornou cristã. Conta-nos ela com a beleza do seu coração. Um dia, Deus, com uma piedade enorme da terra, dos seus habitantes, devassou o céu infinito e encontrou um anjo muito especial e disse: "Você quer descer à terra?" "Deus, meu Pai, outra coisa não quero a não ser isso, descer à terra, residir no coração de cada criatura e fazê-la sentir as doçuras que só o amor desprendido de todos os interesses, de toda a matéria, pode cintilar, radioso." Esse anjo desceu à terra, belíssimo, de uma beleza tão enluarada, serena. Buscou a criança órfã que chorava na noite escura, com medo, sem ter a mãezinha para lhe embalar os pesadelos. Buscou a velhinha esquecida, a mãe que se doara por inteiro durante todo o verdor dos seus anos em prol dos filhos que a esqueceram. Esse anjo tão belo buscou a mulher que trazia no ser a semente bendita da vida, as que estavam felizes, as que estavam desesperadas, as que não queriam, as que sofriam, as que tinham medo da morte, as que tinham medo da fome, e a serenou todas elas.
Buscou então as mãezinhas que nunca tiveram filhos, mas que embalaram os sonhos no auxílio tantas e tantas crianças. As que não puderam ser mães, mas que foram sempre mães, se debruçou sobre todos os leitos de dor e ali colocou a essência do perfume de amor. Buscou o homem cansado, que já estava trôpego e vencido pelos anos, esquecidos pelos filhos, ou às vezes tão somente lembrado pelo que deixara em forma de vil mental sonante, que ninguém leva para os páramos sublimes onde a luz reina. Buscou aqueles que não possuíam casas, que no relento viviam estendidos na sarjeta, vítimas do vício, vítimas do degredo e da discriminação, da derrota de si mesmo. E a todos embalou, no silêncio do vento que soprava na noite, para que se refizessem. Um anjo tão lindo, tão belo, procurou a casa dos humildes, dos pobrezinhos. O vento sopra tão forte, entra pelos vãos da janela, das telhas, mas buscou a casa bela, protegida, suntuosa, daqueles que tudo podiam obter. Buscou o trabalhador que morejava no campo para cuidar do alimento que iria para a mesa dos ricos e dos pobres, dos reis e dos esquecidos. Buscou aqueles que nas grandes cidades parecem formigas sem rosto, sem forma, saindo madrugada alta para buscar o trabalho, para retornar à noite, cansados, extenuados, para levar o pão para seus filhos. Esse anjo buscou as pessoas jovens, belas, felizes, alegres. Buscou as pessoas tristes, sem belezas, esquecidas, rejeitadas pela sociedade, maltratadas pela vida. Esse anjo, cheio de luz, de esplendor, de beleza sublime, olhou para o céu e disse: Senhor, meu Deus, nunca mais eu vou deixar a terra. Aqui para sempre eu vou ficar, porque aqui eu sou necessária. Aqui eu posso fazer vibrar em cada coração o seu amor, no amor que transborda, em auxílio aos que sofrem no corpo e na alma. Permita, Senhor meu Deus, que para todos sempre eu possa ficar entre os que caminham na terra. Assim Deus, sorrindo para a humanidade, falou: Fica, meu anjo sublime, fica, caridade, para todos sempre entre os meus filhos e torna a humanidade mais irmã. E assim o anjo caridade ficou, e assim a caridade habita no coração de cada cristão. Foi psicofonia minha, da minha querida Rufas, e eu quero agradecer a Railene por ter transcrito para mim essa página tão bela, esse lamento cristão. Nós vamos agora colocar o leite, o pudim, o bolo, as frutas lavadinhas que vão ser consumidas frescas, tudo, colocar perto do rádio para poder entrar na faixa vibracional dos nossos emissários que vão buscar o lar de cada um que estiver em sintonia conosco. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos obstáculos, a ver sem malícia,
a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir os desígnios, onde como queiras, hoje, agora e sempre. Hoje eu trouxe para vocês uma página que foi dita pelo nosso querido Glacos, que tem um trabalho tão grande de auxílio a todos que estão em sintonia com o núcleo. E ele nos deu, em casos que a vida conta, casos recuperados da história cristã, da vida de Jesus. Jesus ia de Jericó para Jerusalém. Ele tinha sempre o cuidado de não caminhar durante a noite, mas naquele dia, acompanhado de Pedro, Tiago e João, eles foram impedidos de chegar a um local mais seguro, ainda com a luz do sol. E além disso, uma forte tempestade de areia os fez ficar no meio do caminho. Viram então uma barraca rústica e lá dentro 3 homens. Jesus foi se aproximando e perguntou: bons homens, podemos nos abrigar aqui com vocês? E o que parecia ser o responsável falou: pode ficar. Pegamos algumas codornas, vamos assá-las, mas poderemos compartilhar com vocês o nosso jantar. Jesus agradeceu e o homem, olhando para ele de forma irônica, falou: não me chame de bom, porque eu não sou bom. João olhou para eles, jovem entusiasmado. João nunca podia dar a sua opinião entre os discípulos, porque eles o consideravam muito jovem e imaturo. Mas ele olhou para aqueles homens e João olhou para Jesus. Olhou com certa preocupação na face, porque ele vira no rosto daqueles homens a marca da maldade humana. Mas Jesus colocou as mãos nos seus ombros. E quando os homens assaram no espeto as pequenas codornas, Jesus e os seus discípulos começaram a orar. Agradecer a Deus o alimento e o abrigo que teriam naquela noite. O homem que parecia ser o chefe disse: vocês oram antes de fazerem uma refeição? Jesus disse: sim. Oramos para agradecer a Deus a bênção do alimento que vamos receber. Mas você não deveria agradecer a Deus, porque quem está lhe dando alimento sou eu. Jesus olhou para ele e disse: você é judeu, você crê em Deus. Eu sou judeu, mas eu não creio mais em nada. Eu creio naquilo que as minhas mãos conseguem obter. Mas tudo que você consegue obter, até esse alimento que aqui está, figos belíssimos, foram todos esses alimentos feitos pelo Pai. Ele disse: Pai, eu sou bastardo.
Andei pelo mundo jogado, sofrendo. Se você olhar meu corpo, você vai encontrar a marca de muitos maus tratos. Portanto, eu não vou agradecer um pai Deus, sendo que eu não tive o pai na terra. Sou bastardo de todas as formas. Jesus voltou a dizer, com a devida calma na alma, não, você não é bastardo. Ninguém vive sem a misericórdia do Pai. Deus é Pai amorável e ama você tanto quanto me ama. E nós vamos agradecer a Deus e agradecer a você a bondade de ter, juntamente com Deus, de nos fornecer um abrigo feito com as suas mãos, o alimento concedido também pelas suas mãos. Eles começaram a se alimentar. Comeram as codornas assadas, comeram os figos deliciosos e ainda tinham um jarro com mel. O homem dizia que aliviava a garganta ressecada pelo sol e que os fazia se acalmar à noite. Eles viram que havia embornais de couro e que nesses embornais haviam muitas coisas. Certamente, aqueles homens eram salteadores. Acabada a refeição, Jesus voltou a orar, agradecendo o alimento que os nutria. E o homem tornou a dizer, mas você já não agradeceu? Sim, mas agora estou agradecendo por você. Porque suas mãos nos concederam alimento. Você não nos deixou na estrada sozinhos, envoltos numa tempestade de areia. Você nos acolheu. Não foram só os braços que nos acolheram, foi também o seu coração. E o homem, olhando para ele, disse com zombaria, o que tem você para eu lhe tirar? Nada. Você é um pobre coitado. Você não possui nada, nem você, nem seus companheiros. Então, o que eu poderia fazer era isso, ajudá-los. E Jesus percebeu o que ele já sabia de antemão, que eles eram realmente salteadores, prontos a atacar a próxima vítima. E condoído ainda mais, ele falou, o caminho pode ser árduo, difícil. Podemos sofrer as perseguições físicas e verbais de muitas criaturas. Podemos nos sentir abandonados, incompreendidos, desprotegidos. Mas você tirou do tesouro do seu coração aquilo que você nem percebeu ainda que possui. Bondade. Você foi nosso irmão. Você nos protegeu contra a noite escura. Eu tenho certeza que Deus protegerá seus passos. Jesus foi para Jerusalém. Ao chegar lá, na apoteose da Páscoa, ele viu parado, observando os 3 homens que o ajudaram. Ergueu a mão num aceno leve, e o homem que parecia ser o chefe fez um gesto unindo as mãos. Certamente aqueles homens não compreenderam todo o processo de crucificação de Jesus. Porque depois de tanta apoteose, certamente eles permaneceram em Jerusalém e viram o reverso daquela medalha romana. Viram Jesus ser julgado pelos próprios irmãos judeus que gritavam, crucificai-o. Mas você é judeu? Sim, sou judeu, mas sou bastardo. Não acredito em Deus. Certamente, eles devem ter se sentido mais órfãos ainda ao perceber o sofrimento de Jesus. Se formos julgar pela aparência humana ou por aquilo que as pessoas acreditam ser verdade e que às vezes esconde histórias belíssimas de desprendimento, de dedicação, amor, lá estava Jesus. Aqueles homens não estavam preparados
para aceitar a boa nova, mas muitos daqueles que observavam e comentavam a situação em que Jesus se encontrava diante de Pilatos, diante do populacho, muitos deles certamente tinham escutado a boa nova sublime. Tinham sentido talvez até em seus corpos a bênção da cura, porque Jesus foi um ser tão especial, tão uno com Deus, que ainda é difícil, depois de milênios de peregrinação do Evangelho, se infiltrando nas almas através de muitas e muitas reencarnações, ainda é tão difícil para o ser humano entender um homem que multiplicou pães, que transformou pedra em pão, que fez paralíticos andar, que fez cego descortinar a luz. Ainda para muitos é tão difícil entender Jesus, que dirá segui-lo. Mas aquele que perseverar com caridade, fraternidade, amor e fé, esse receberá sim, desde já, muito da luz que, como mestre de esperança e de paz, Jesus faz jorrar sobre a terra, sobre todas as criaturas. Para Jesus não existe pessoas boas ou más. Existe tão somente ovelhas colocadas sob a sua guarda, pelas quais ele zela e as quais ele ama. Para ele, todos nós somos seus irmãos. Que esse Mestre amorável ampare a todos na glória do seu infinito amor. Estamos agora nesse contato de alma para alma, ainda lembrando que vocês podem colocar o nome daqueles que desencarnaram, a data do nascimento, do desencarne, a causa da morte. Quem estiver no hospital, colocar o nome do hospital, da pessoa, o número do quarto, para que eles possam ser auxiliados, porque os nossos amados mentores estão todos entrando pela porta da alma e do coração de vocês. E vocês vão ouvir agora um filho muito querido da minha alma, Alexandre Castro Naves, um grande benfeitor do núcleo. Meu filho, obrigada por tudo que você representa para o núcleo e na minha vida. O que você tem para os nossos ouvintes? Obrigado, eu que agradeço, como sempre, a oportunidade que me foi dada de estar aqui, tornando mais bela e mais alegre a manhã de todos vocês, né? Queridos ouvintes, hoje eu vou lhes contar a história de Leonor, uma mulher simples, de origem humilde, que se tornou portadora dos mais elevados valores morais e de como a sua transformação, fé e coragem foram decisivos para que ela vencesse o câncer. Mas eu quero me ater muito mais ao lado espiritual da história e às lições que ela nos oferece, a narrativa da história em si. Leonor é protagonista do livro Esculpindo o Próprio Destino, pelo Espírito Lúcius, através do médium André Luiz Ruiz, na qual indico como excelente opção de leitura. Para que vocês, queridos ouvintes, compreendam a história, é importante saber que todos nós somos protegidos por Deus muito antes de supormos que esteja se ocupando com nossas dificuldades. Sempre que nos conectamos ao Pai para pedir, devemos nos lembrar que Ele já fez o que era necessário para nos ajudar a superar os problemas de que precisamos, para o amadurecimento e evolução de nosso espírito. Se estamos precisando sair da ociosidade, da preguiça, muitas vezes necessitamos de problemas que nos incomodem, a fim de que, fustigados pelas adversidades da vida, nos compenetremos da necessidade de ir em busca de trabalho honesto. É claro que o preguiçoso, o trabalho parece mais um castigo. E dessa forma,
É muito compreensível que a oração desse indivíduo seja aquela que solicite a manutenção de seus antigos privilégios, liberando-o da obrigação de trabalhar. No entanto, Deus não pode atender a tais pedidos, que justamente comprometeriam toda a capacidade de superar a si mesmo. Somente lutando contra as necessidades, aprendendo a ser útil na produção de coisas ou bens, e no desenvolvimento de sua inteligência e sua capacidade de aprender, que esse indivíduo preguiçoso progredirá. Então, Deus garantiu a ele a lucidez do pensamento, a força das pernas, a capacidade do organismo, os recursos da alma, recursos que o ajudem a colocar tudo isso em ação e obter o que seja o mínimo necessário para viver. E isso acontece com cada um de nós. Além de tais amparos diretos, Deus nos envia entidades amigas que nos inspirem bons pensamentos, boas decisões e coragem para a luta que se aproxima. Se o preguiçoso, então, desiste de ser relapso, de ser acomodado em suas antigas práticas, acatando a necessidade de superar seu ócio e ganhar o pão de cada dia através do trabalho, ele próprio descobrirá um novo mundo, onde haverá muitas coisas lindas esperando por aquele que sai de si mesmo e se transforma em um agente do amor verdadeiro, em vez de ser tão somente um roedor das estruturas da vida. Todos nós programamos experiências em nossas vidas, através das quais superaremos limites, construiremos coisas mais belas ou apagaremos do nosso passado as nódoas que insistem em tirar a nossa paz interior. Pois então, em vidas passadas, Leonor vendia o corpo, usando como instrumento de sedução e cobiça dos que pudessem oferecer o melhor preço, utilizando como principal arma o seio robusto do antigo organismo. Assim, segundo seus próprios desejos, consta da programação da presente vida física o resgate dos desajustes do passado através de um tumor canceroso que vem transferir para o corpo carnal os detritos acumulados na região respectiva, ali imantados pelos pensamentos cobiçosos, pela fixação mental na sua utilização errônea, pela transformação deles em força deletéria. Leonor programou, com autorização superior, a limpeza de sua consciência e de seu perispírito através da enfermidade respectiva, que lhe possibilitará demonstrar a sua efetiva conscientização a respeito das responsabilidades para com o corpo na Terra. Sem esse tipo de testemunho pessoal, ainda poderia restar em sua mente algum resquício de leviandade, contaminando seu caminho nos séculos vindouros. O câncer foi, então, consequência do mau uso das glândulas que guarnecem o tabernáculo dos sentimentos. Tais glândulas são importantíssimas para a vida, tanto que estão conectadas intrinsecamente ao coração e à emoção verdadeira. Não é possível desajustá-las ou vilipendiá-las sem ferir diretamente o equilíbrio afetivo. Os mecanismos hormonais envolvidos na produção do leite materno, quando da amamentação do recém-nascido, têm determinante ligação com o afeto, com a relação emocional e visual entre a mãe e o filho que lhe suga o peito. Afeto puro que sai do coração espiritual na forma de estímulo carinhoso e comanda a produção dos elementos indispensáveis ao processo indutor do aleitamento. Com o desajuste desse centro afetivo, Leonor produziu a enfermidade do afeto que precisa ser drenada para a obtenção do reequilíbrio. Da mesma forma que é preciso drenar o lodo que invade uma casa depois de um vendaval ou de uma enchente, a fim de reconduzi-la à harmonia e à limpeza.
Com o câncer, seu corpo adoecerá, mas seu espírito recobrará a saúde para sempre. A doença, por origem no espírito, era a luta do qual Leonor precisava para se libertar. A verdade, meus amigos, é que doentes ou sadios iremos morrer no corpo, mas nunca deixaremos de viver. Voltaremos para a dimensão da verdade e teremos de nos defrontar com as doenças que levaremos da terra pelos maus costumes e atitude que tivermos. No caso específico de Leonor, o câncer foi providencial. Além do mais, a morte não é o produto da doença, ainda que possa ser produzida por ela. A morte é a extinção do tônus vital que a enfermidade pode induzir. Mas, em verdade, a morte pode acontecer com ou sem a doença. As pessoas, nós temos pessoas que em plena saúde estão se matando mais rapidamente do que muitos cancerosos que lutam para manter suas vidas e seguirem adiante. É a resposta interior que vai contar em nosso benefício. Ninguém nos garante que chegaremos ao fim da linha porque descobrimos que um tumor cresce dentro de nós. Portanto, devemos viver intensamente cada dia. Buscar a alegria de viver, trabalhar no bem, abastecer-nos de Deus em tudo o que fizermos. Descobrir que aquele que se alimenta das forças sublimes do Criador, através do ideal que constrói um mundo novo, consegue fazer milagres que os mais competentes dos médicos e os mais potentes dos remédios estão longe de conseguirem. Se você está doente, não comece a luta imaginando que o caixão estará te esperando lá no final. Mas podemos dar exemplos de nobreza, de coragem, de integridade da fé, de fortaleza moral, reerguendo os que estão ao nosso lado, os abatidos que cruzarem o nosso caminho, restabelecendo o ânimo de muitos aflitos só pela observação de nossa conduta diante da doença do corpo. Diante de atitudes positivas, a espiritualidade superior se mantém ao nosso lado, todos os dias, pelo tempo que o Senhor os autorizar, e também pela receptividade que nossa alma lhes conceder. Se desistirmos, eles não poderão violentar a nossa vontade. E então, terão que ir embora como derrotados pelo nosso desânimo. Leonor compreendeu, aceitou e encarou de frente a oportunidade que a vida lhe oferecia. Conheceu o Espiritismo através de almas bondosas que cruzaram seu caminho e se confortou no Evangelho. Com pensamentos positivos e muita garra, modificou sua rotina, dedicando preciosos momentos de sua vida ao trabalho caritativo. Enquanto tratava de sua doença, presenciou a dor de pessoas que não tinham ao seu lado o conforto do Evangelho, a compreensão de que tudo na vida tem um propósito. E resolveu ser agente da Boa Nova, instruindo e confortando os mais necessitados de alma. Se transformou em voluntária do bem no hospital que tratava de pessoas com a mesma doença. Ao cuidar dos outros com dedicação e afeto, se viu menos preocupada com sua enfermidade e mais com a do próximo, tendo compaixão e desejando que eles se curassem antes mesmo que ela. Com pensamentos elevados e trabalho, recebeu o auxílio da espiritualidade superior, que a acompanhava desde o início. E sabem como é que a história termina? Leonor se curou. Sobreviveu ao câncer. E eu vou narrar para vocês a parte em que o nosso querido Bezerra de Menezes, o nosso paizinho,
era o mensageiro do Criador na consolidação desse processo de cura. Em um determinado dia, em que Leonor fazia a leitura do Evangelho em sua casa, já totalmente reformada pelas práticas do bem e contato diário com o Criador, através da oração, do estudo e do trabalho, Dr. Bezerra, presente em sua casa, colocou a mão sobre a testa de Leonor. Se elevou em oração silenciosa ao Pai e ao Divino Mestre. Um raio de luz, em resposta às suas rogativas, penetrou-lhe a mente espiritual em um jorro exuberante de energias. E, através de suas mãos, foi conduzida até o núcleo canceroso que estava localizado na região do seio de Leonor. A área física, esta que já se encontrava circundada de forças positivas em decorrência dos esforços vibratórios da própria doente e dos espíritos amigos que a tratavam naqueles meses com os recursos espirituais, visando conter o avanço ou alastramento da enfermidade. Qual bisturi divino, a luz penetrante reequilibrara tanto os centros espirituais de Leonor, quanto tratar da realidade física já estabelecida, organizando os processos para que a tumoração regredisse, transformando-a em amontoado de tecidos semifossilizados e sem qualquer periculosidade. Estava nesse momento consolidada a cura de Leonor, tanto no corpo físico quanto no espiritual. Então, eu quero aproveitar e, dando continuidade a esse tema, eu quero ler uma mensagem do nosso querido Divaldo Pereira Franco, intitulada Doenças, que está muito ligada a isso que nós estamos falando. E a mensagem diz o seguinte: qualquer equipamento de uso sofre os efeitos do tempo, o desgaste dos serviços, os desajustamentos, caminhando para a superação, o abandono. O que hoje é de relevante importância, amanhã encontrar-se ultrapassado, e assim sucessivamente. O corpo humano, da mesma forma, não pode permanecer indene às injunções naturais de sua aplicação e das finalidades a que se destina. Elaborado pelos atos pretéritos, é resistente ou frágil, conforme o material que foi constituído em razão dos valores pertinentes a cada ser. Muito justo, portanto, que enferme, se estropie, se desgaste e morra. Transitório em razão da própria junção, é, todavia, abençoado instrumento do progresso para o espírito na sua marcha ascensional. Chamado à reflexão por esta ou aquela enfermidade, mantém-te sereno. Vitimado por uma ou outra mutilação, aprofunda o exame dos teus valores íntimos e busca retirar da experiência as vantagens indispensáveis. Surpreendido pelos distúrbios da roupagem física ou da tecelagem no sistema eletrônico do psiquismo, tenta controlá-los e, mesmo lutando pela recuperação, mantém-te confiante. Não te deixeis sucumbir sob as injunções das doenças. Através da mente sã, reconquistarás o equilíbrio da situação. E se fores atingido na área da razão, desde hoje entrega-te a Deus e confia nele. A doença faz parte do processo normal da vida como parcela integrante do fenômeno da saúde. Então, essa mensagem é do livro Episódios Diários, ditado pelo Espírito Joana de Ângelos, pelo nosso Divaldo. Portanto, meus amigos, independentemente da prova e das dificuldades que ela nos impõe, lembre-se sempre que não caminhamos desamparados, mesmo que nossa jornada seja solitária. Deus é Pai e precisa apenas de uma atitude positiva de nossa parte para operar milagres. Levante essa cabeça, por mais sombrio que lhe pareça o caminho. Tenha fé e esperança.
Reúna forças, mesmo que elas pareçam lhe faltar, e parta para a luta. Eu carrego comigo um lema que diz o seguinte: não existem limites para o homem que acredita nos teus sonhos e na força de suas asas. Portanto, a decisão é sempre nossa. Tome uma decisão positiva, nesse exato momento. Muito obrigado por me ouvirem e que Jesus vos abençoe. Alexandre, a sua abordagem me reportou a um período que eu estava no Rio de Janeiro, fazendo um curso para me preparar para ser uma professora para crianças deficientes, portadora com síndrome de Down. Porque naquela época a gente fazia um curso de 2 anos. Era dedicação extrema. Hoje tudo é mais fácil. Mas eu ia passando pela Cinelândia e vi uma jovem. Essa jovem, ela seria até bonita se ela não estivesse tão maltratada, tão pobremente vestida. E ela estava dando o seio para um filhinho. E ela, sentada na calçada, debaixo da marquise, paupérrimamente vestida, essa mulher estava envolta em luz. A luz envolvia essa mulher da cabeça aos seios, ao filhinho. Eu fiquei tão impressionada, mas tão impressionada de ver, porque eu esperava tudo. Ela estava resplandecente, Alexandre. E como você citou aí, que, gente, é tão bonito o seio da mulher, mas é muito mais belo a missão que Deus deu para esse seio, que é o alimento para a criança. Então, à noite, eu falei para essa mulher, falei, Gala, olha, agora eu não tenho como te ajudar. Amanhã você vai estar aqui? Ela falou, vou. Eu falei, então amanhã eu vou ter que passar por aqui e vou lhe trazer alguma coisa. Ela falou, eu agradeço. Eu saí porque não tem nada em casa. E às vezes passa uma alma boa, e às vezes dá um sanduíche, dá um pastel, porque eu preciso ter leite para o meu neném. Porque, coitadinho, ele não tem culpa de ter nascido. Olha, Alexandre, essa mulher ali naquela situação, quando tantos maldizem a maternidade, ele não tem culpa, coitadinho, não tem culpa de ter nascido. Então, ficou a imagem essa mulher que para mim era muito mais do que uma mãe. Era uma mulher santificada pela maternidade e pela vibração que ela emitia de amor, de zelo por aquele ser que compartilhava a miséria, que recebia aqueles, talvez os últimos néctar do seu organismo, mas que o pouquinho que fosse, acho que era dose dupla de amor. Me comoveu muito, Alexandre. Eu me lembrei exatamente tocada pelo estímulo do que você falou. Como você está fazendo um testemunho aí, eu vou dar um também, porque eu presenciei muito recentemente com uma pessoa muito próxima a mim, muito ligada à minha família, pessoa da minha família, justamente essa luta, essa força de vontade e esta vitória. Não é a primeira que eu vivenciei o câncer, justamente pela mesma maneira de encarar a doença. Essa pessoa é uma pessoa muito forte, de muita fibra,
Aquelas pessoas que são o centro da família, onde todos se apoiam, onde todos buscam estar presentes, estar próximos, sabe? Para escutar os conselhos, para receber o carinho, o afago. Ela é uma dessas pessoas. Quando ela descobriu que estava com câncer, ela baqueou, o que é muito normal e compreensível. Ela sentiu o peso da doença e teve o medo de não estar presente em momentos dos seus filhos, nascimento dos netos, enfim, aquela continuidade que todos nós sonhamos, né? Naquele completar a nossa missão. Ela ainda é muito nova, mas ela é uma mulher de muita fé, uma mulher que trabalha muito, não só no seu emprego que lhe dá o sustento, mas também para o próximo. É uma mulher que vive para fazer o bem. É por isso que eu digo que todos na família estão sempre em volta dessa pessoa, querem ela muito bem. Ela é aquela pessoa que fala de forma serena, de forma tranquila e todo mundo escuta. É aquela pessoa que apazigua quando tem discussões entre a família. Então, quando ela baqueou e sentiu peso e demonstrou tristeza e talvez aí até uma falta de esperança, a família caiu mais. Porque ela sempre foi o centro de energia. Então todos aqueles que convivem com ela, principalmente marido e os filhos, sentiram. Daí, gente, a responsabilidade da gente conhecer o nosso papel. Ela, percebendo isso, ela viu o quão ela era importante para todo mundo. E ela encontrou forças, eu não sei de onde, talvez na fé que ela carrega dentro de si, né? Que ela acredita muito em Deus. E essa mulher levantou e foi à luta. E iniciou o tratamento e fez tudo como deveria. Tirou qualquer pensamento negativo da mente e foi para o trabalho. Ela faz parte de uma igreja e ela trabalha muito em prol dos carentes necessitados. Ela faz roupas, ela doa presentes, ela organiza brinquedos para o Dia das Crianças, ela prepara alimentos. Enfim, é uma história de vida em prol do semelhante. É aquela pessoa que, se tem alguém doente, ela primeiro a se prontificar, auxiliar. Carrega para a casa dela os doentes para ela poder olhar, aqueles mais próximos. Então, quando ela levantou a bandeira da luta contra o câncer e falou, eu vou vencer, todo mundo se reergueu e animou. E foi junto com ela. Então você não percebia que naquela casa tinha uma doença tão grave, né? E que leva tantas pessoas ao desânimo. A gente não percebia. Fez o tratamento, como mulher bonita que ela é, perdeu os cabelos, tudo mais, mas isso não abateu. Né? Ela colocava o lencinho dela e se colocava na igreja todos os domingos e os diversos dias que ela vai lá para poder auxiliar o padre. Então eu achei muito bonito de ver isso, foi um exemplo muito grande para mim, aprendi muito mais uma vez com essa pessoa. O tempo passou, ela terminou o tratamento, fez os exames e ela conseguiu erradicar totalmente a doença do corpo, não apareceu mais nada. Agora, antes dela ter notícia, né, muita gente fica muito ansioso, ela já estava alegre e conformada. Ela já estava naquele espírito que seja feita a vontade do Pai, e enquanto Ele me der um minuto aqui, eu vou fazer o melhor que eu posso para mim e para os meus. Então eu não vi essa pessoa baquear na trajetória, sabe? No começo sim, sentiu, mas imediatamente ela levantou. E é muito importante, gente, essa atitude. Se você vai vencer ou se você vai perder. Então, não tem como você perder ou vencer se você não lutar. A coisa mais importante é a gente lutar. Espero que essa história que eu contei, assim como os testemunhos que nós demos aqui, possam te ajudar. Se você não tem nenhum problema, nenhuma enfermidade, mas se você passa por algum distúrbio, algum desequilíbrio, não se revolte, né? Principalmente não culpe a Deus. Perceba que nós colhemos tudo aquilo que nós semeamos. É na semeadura que nós planejamos o nosso futuro.
Então entenda os desafios como grandes oportunidades que nós temos para poder crescer, para poder burilar a alma, para poder nos tornarmos pessoas melhores. Chegamos ao término do nosso programa. Meus ouvintes, um grande abraço, amo vocês. Fiquem com Deus, sempre, sempre, sempre.